Olá, está no ar mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco. O programa de hoje vai falar sobre mesários. Eu sou Alexander Vieira e estarei conversando com a Kátia Souza. Ela que é coordenadora do grupo de trabalho Mesário Voluntário do TRMS e vai nos falar mais sobre esse assunto. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Alex? É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para nós da Justiça Eleitoral, que é mesário. Ah, sim. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos à primeira pergunta. Kátia, qual a importância do mesário? Olha, Alex, eu diria a você e a todos que nos ouvem que a importância do mesário é a mesma importância da eleição. Porque, veja bem, como é que o nosso Estado democrático de direito está organizado, né? A nossa democracia, ela se baseia em que os eleitores compareçam a cada 2 anos e votem. E como é que você faz uma eleição num país de proporções continentais como o Brasil? Né? Não existem servidores, não existe uma estrutura que dê condição de atender essa demanda de realizar a eleição. Então, para isso, nas nossas leis, no nosso ordenamento, é previsto a convocação de eleitores para prestação desse serviço no dia da eleição, que é o serviço do mesário. Então, a gente pode concluir que o mesário ele é tão importante quanto a própria eleição em si para a manutenção da nossa democracia. Certo. E como acontecem essas convocações? Quais são os critérios que vocês usam para convocar essas pessoas para serem mesários? As convocações de mesários, os mesários são sempre eleitores, pessoas que têm títulos eleitorais. Elas se baseiam na observância de alguns critérios, né, previstos na legislação. E os cartórios eleitorais, eles pegam os eleitores, dentre aqueles que pertencem a uma determinada zona eleitoral, a uma determinada circunscrição, e fazem a convocação. Faz uma lista, essa lista é chamada de edital de convocação, e após a publicação desse edital, dessa lista, são encaminhados as cartas de convocação para os mesários. Então, assim, normalmente a convocação de mesário, ela é feita, é um ato do cartório eleitoral. E aí, o que a gente tem, assim, percebido ao longo do tempo, na hora de compor essa lista, na hora de fazer essa lista, esse edital? Antigamente, a convocação, ela recaía obrigatoriamente sobre pessoas do cadastro eleitoral. Ao longo do tempo, a Justiça Eleitoral percebeu que muitas pessoas eram convocadas para trabalhar e outras pessoas não eram e tinham vontade de ser mesários. Então, ao longo do tempo, nós desenvolvemos esses mecanismos, esses projetos, como é o mesário voluntário, para que as pessoas possam dizer para a Justiça Eleitoral, olha, eu quero ser mesário, eu quero trabalhar na eleição. E aí, através dessa comunicação de vontade, essas pessoas que dizem, olha, eu quero ser mesário, eu quero ajudar no dia da eleição, a convocação ela recai sobre quem quer participar e não sobre pessoas que talvez não tenham tanta vontade assim. Certo. E o que acontece com aquelas pessoas que são convocadas para serem mesário e não aparecem no dia das eleições? Existe algum tipo de sanção? Sim, Alex, isso é um assunto muito importante. Foi muito bom você fazer essa pergunta. Por quê? A eleição, ela é de interesse público. E como nós falamos no início, né, o trabalho do mesário, ele é tão importante quanto a realização da eleição em si. Então, se o mesário é convocado e ele não comparece, certamente há uma consequência. E essa consequência, esse mesário que é convocado e que não comparece, ele fica sujeito a uma sanção que é a aplicação de multa. É claro que tudo isso vai ser averiguado pelo juiz e pelo cartório eleitoral, essa pessoa vai ter a oportunidade de dizer por que razão não pôde comparecer, mas a partir do momento, isso é muito importante que fique bem claro, a partir do momento que o nome do eleitor consta de uma lista de convocação de mesário, esse comparecimento é obrigatório. Então, se por qualquer razão ele não pode cumprir a essa convocação, não pode atender a esse chamado, ele deve entrar o mais rápido possível em contrato, né, com o seu cartório eleitoral e apresentar as justificativas ou dizer por que razão ele não poderá atender esse chamado. Porque tem sanção, sim. Nessa época de pandemia que a gente está vivendo, como seria essa prestação de informação, de justificativa para a pessoa que não pode
comparecer ao cartório presencialmente? Todo o contato que tem sido feito, tanto da Justiça Eleitoral com os mesários e também dos mesários com a Justiça Eleitoral, esse contato ele tem sido remoto. A Justiça Eleitoral está se usando de ferramentas de comunicação, de meios de comunicação, para tanto fazer esse chamamento, como também para receber as demandas. Então, são usados contatos por e-mail, contatos por telefone, por grupos de WhatsApp. O contato presencial, nesse momento, ele deve ser evitado por uma situação de saúde, né, de segurança de toda a população e de todas as pessoas envolvidas. Em casos extremos, apenas assim, quando não é possível o contato por telefone, por e-mail, por WhatsApp, é que pode ser necessário o contato presencial. Mas, assim, tanto a convocação como o retorno do eleitor, quando ele recebe a convocação, a gente pede que seja priorizado, a orientação do TSE é que sejam utilizados esses canais de comunicação, e não o contato presencial. Kátia, você mencionou há pouco que existem muitas pessoas que se voluntariam para serem mesários no dia das eleições. Como ocorre a forma de cadastro dessas pessoas? Alex, as pessoas que desejam ser mesários, os eleitores que querem trabalhar no dia da eleição, eles podem se cadastrar pelo site do TRE. Nós temos um banner no site, e é só clicar naquele banner e preencher um formulário. Esse formulário ele vai ser encaminhado ao respectivo juiz de cartório eleitoral, que fará a convocação. Também é importante a gente dizer para o eleitor que toda vez que ele se voluntaria, que ele preenche um formulário, que ele manda um e-mail ou que ele telefona no cartório eleitoral, esse primeiro contato é a manifestação de vontade dele, é ele dizendo assim, olha, eu quero ser mesário. O ato de convocação é um ato do juiz e do cartório. Por quê? Porque o cartório eleitoral vai analisar todos os nomes que são colocados à disposição, vai analisar se aquelas pessoas, se todos aqueles voluntários não estão impedidos por algum motivo legal. Porque, por exemplo, eu vou só citar um exemplo. Quem é parente muito próximo de candidatos não pode trabalhar numa mesa receptora de votos. Né? Existe essa vedação. Então, tem outras vedações também aí. Puxa, Alex, agora eu não me recordo. Salvo engano, é até segundo grau, inclusive. Certo. Parentes próximos de candidatos. Então, eles não podem ser mesários. O cartório eleitoral, ele faz essa análise. Se aqueles eleitores que se voluntariam, se eles estão aptos, né? Aquele eleitor, ele tem que preencher certos requisitos. Então, aí, voltando lá na questão, é importante que o eleitor entenda que quando ele se voluntaria, ele põe o nome dele à disposição, mas quem vai fazer a convocação é o cartório. E a partir do momento que o cartório eleitoral coloca aquele nome numa lista, num edital de convocação, futuramente o eleitor vai receber um contato, né? Ele vai receber ou um e-mail, ou uma ligação, ou uma mensagem por WhatsApp. Ele vai receber naqueles canais que ele informou quando ele se voluntariou. Então, é importante também que o eleitor aguarde esse retorno do cartório eleitoral. Kátia, além do site do TRE-MS, quais são os outros canais de comunicação com o mesário? Então, a Justiça Eleitoral ela pode se utilizar de telefones, né, de grupos de WhatsApp ou de contato direto com o mesário, por telefone, por e-mail, e também por cartas enviadas pelo correio. Esse em última instância, assim, se as outras tentativas de contato não tiverem sucesso, não tiverem êxito, o eleitor mesário ele pode receber essa convocação também pelo correio. Aí é importante a gente deixar bem claro para o eleitor que quando ele faz o cadastro, quando ele diz para a Justiça Eleitoral que ele quer ser mesário, ele informa um meio de comunicação, ele informa um e-mail, ele informa o telefone, ele informa o número de WhatsApp. Então, é por esse canal que foi previamente fornecido pelo eleitor, é que o cartório eleitoral vai encaminhar todas as comunicações. E aí é importante que o mesário mantenha esse cadastro sempre atualizado.
Então, por exemplo, se na hora que você fez o seu cadastro, você tinha um número de celular e eventualmente esse número mudou, é importante que você entre em contato com o cartório eleitoral e diga: olha, o meu telefone mudou, eu continuo disponível, porém o meu telefone mudou. É a mesma coisa, o e-mail, né? Todas as formas de contato devem ficar sempre atuais para que a mensagem chegue ao destinatário. Maravilha. Kátia, só para finalizar esse primeiro bloco, quais são os benefícios em ser mesário? Bom, os benefícios são vários. O primeiro, e eu acho que o mais importante de todos, é essa participação ativa que o eleitor tem em todo o processo de votação. A gente sabe que cada vez mais a eleição, a nossa vida pública é de interesse de toda a população. Então, o mesário é a pessoa que tem a oportunidade de participar ativamente de todo esse processo. Ele vai receber conhecimento, ele vai entender como tudo isso funciona, e é ele que vai, naquele momento da eleição, gerenciar ali a habilitação do eleitor e tudo mais. Então, participar ativamente é uma vantagem muito grande. E ainda tem as vantagens que são, vamos dizer assim, as vantagens benefícios, né? A legislação, ela prevê que cada dia de convocação prestado como mesário para a Justiça Eleitoral, o eleitor ele fica com 2 dias de folga no trabalho. Então, ele vai trabalhar o domingo inteiro e, por causa disso, ele terá 2 dias de folga que ele poderá usufruir futuramente. Essa folga ela tem que ser combinada depois com o empregador. Essa folga é válida para todos os vínculos de trabalho, sejam serviços públicos ou privados. Além da folga que é prevista na legislação, nós temos também algumas vantagens. Por exemplo, o eleitor que faz um curso superior, que está cursando a universidade, ele pode obter essas horas trabalhadas como horas de atividades complementares ou extracurriculares, de acordo com a denominação que cada faculdade dá. Nós temos aqui no TREMS, atualmente, vigentes 15 termos de acordo de cooperação. O que é isso? São acordos que as universidades firmaram com a Justiça Eleitoral, garantindo que os seus alunos, se forem voluntários, né, se forem convocados como mesários, terão essas horas depois recebidas pela universidade como horas atividades. E isso, para quem estuda, para quem está na faculdade, é muito complicado, né? Conseguir cumprir todas aquelas horas que as universidades exigem. O trabalho do mesário vai te certificar essas horas, então isso é uma vantagem também muito grande. Além das horas, para quem é acadêmico, muitos concursos públicos prevêem nos seus editais que as horas certificadas para o mesário, elas servem como critério de desempate. Então, também é uma vantagem para ser usada futuramente. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós obtivemos a aprovação de uma lei, e essa lei garante isenção em taxa de inscrição em concurso público de âmbito estadual. Então, o mesário, depois que ele cumpre esse trabalho, ele pega uma certidão e, futuramente, quando ele for se inscrever num concurso público, ele pode solicitar a isenção de taxa de inscrição, porque nós temos agora uma lei estadual que garante isso. Uma lei aprovada aí pela nossa Assembleia Legislativa. Olha só, pelo visto, são muitos benefícios. Kátia, muito obrigado por enquanto. Muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
Estamos de volta. A Justiça Eleitoral em Foco de hoje está tratando sobre mesários. Eu estou com a Kátia Souza, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho Mesário Voluntário, TRMS, e está nos esclarecendo todas as dúvidas sobre o tema. Kátia, como acontecem as capacitações dos mesários? Sim, Alex. Após receberem as convocações, os mesários são informados também a respeito do treinamento ou capacitação que eles precisam fazer para estarem aptos no dia da eleição. Esse ano, como a gente está vivendo uma situação absolutamente atípica em razão da pandemia da Covid-19, as capacitações, os treinamentos, as orientações, preferencialmente, sob orientação do TSE, elas deverão ocorrer de forma virtual. Assim como nós estamos fazendo a gravação desse vídeo, dessa entrevista, toda a capacitação, ela será preferencialmente virtual. Em situações muito excepcionais, essa orientação poderá ser feita de uma outra forma mais direta, mas aí vai depender de uma situação justificada, necessidade, e o juiz eleitoral é que vai avaliar essa necessidade e essa possibilidade. Então, o TSE vai disponibilizar em pouco tempo para os mesários cursos por plataformas de capacitação à distância, a gente comumente chama cursos por EAD. Serão produzidos materiais como vídeos explicativos, né? Serão fornecidos materiais impressos com as orientações de que o mesário necessita para poder trabalhar, e também, quando estiver disponível, o aplicativo Mesário, ele terá essas orientações, esses vídeos também disponíveis e de fácil acesso. E no que concerne, né? O que são essas capacitações? Basicamente, o mesário, ele vai receber orientação de como fazer o seu trabalho no dia da eleição. O que o mesário faz? O mesário, ele instala a sessão eleitoral, ele liga a urna, ele imprime a zerésima e, no momento certo, na hora do início da votação, ele começa o procedimento de habilitar o eleitor, né, recebe o eleitor, confere a identificação do eleitor, habilita o eleitor para o voto. Após o voto do eleitor, ele entrega o comprovante e assim sucessivamente até o final da votação, em que ele encerra e faz a impressão dos boletins de urna. Então, pode parecer muita coisa, pode parecer tudo muito complexo, mas não é. E o mesário, ele vai receber orientação, capacitação para tirar as dúvidas e saber funcionar a sessão eleitoral no dia da eleição. É nisso que se resume, vamos dizer assim, a capacitação do mesário. E com quanto tempo de antecedência acontecem essas capacitações? Bom, quando nós estávamos em período normal, né, nós tínhamos um calendário eleitoral e, via de regra, a capacitação do mesário, ela coincidia ali com um mês antes da eleição. Esse ano, toda a nossa situação de normalidade está suspensa, tanto que a própria data da eleição foi alterada em razão da pandemia da Covid-19. Portanto, os cartórios eleitorais, eles irão repassar as datas de treinamento e a forma de treinamento para os seus respectivos mesários, né? Cada cartório eleitoral tem a sua logística, tem a sua organização, e é importante que esse contato seja feito diretamente com o cartório. É o cartório que vai dizer o seu treinamento, a sua capacitação vai ser tal dia, tal horário, em tal plataforma, né? Porque vai depender realmente da organização de cada estrutura administrativa, que são os cartórios eleitorais, tá? Então, assim, via de regra, a gente tem o calendário eleitoral. Esse ano, em razão dessa pandemia, a normalidade, ela foi suspensa e a gente está trabalhando de acordo com a nova ordem de normalidade, vamos dizer assim. E esse curso, ele é obrigatório? Para os eleitores que forem convocados para treinamento, sim, ele é obrigatório. A via de regra, porque são muitos mesários que são convocados. Então, via de regra, os cartórios eleitorais, eles orientam
o presidente da sessão e o primeiro mesário, ficando a critério e havendo possibilidade de treinar os outros mesários que também são convocados. Deixa eu explicar direitinho. Uma mesa receptora de votos, ela é composta de 4 pessoas. Ela é composta do presidente, o primeiro e o segundo mesário e o secretário. Então, o presidente e o primeiro mesário, normalmente, é que recebe a capacitação, o treinamento e a orientação. Havendo possibilidade, havendo tempo hábil, havendo disponibilidade da equipe do cartório eleitoral, eles chamam também para treinamento os outros mesários, que é o segundo mesário e o secretário. Mas isso tudo é importante que o mesário aguarde a comunicação de quem está convocando, né? Tem cartório que consegue treinar os 4 membros, tem cartório que só consegue treinar o presidente, tem cartório que consegue treinar o presidente e o primeiro mesário. Mas tudo isso vai ser repassado pelo respectivo cartório eleitoral. Kátia, agora uma pergunta bem recorrente. O trabalho de mesário é remunerado? Não, o trabalho do mesário não é remunerado, ele é um trabalho absolutamente sem qualquer tipo de remuneração. É um trabalho que nós fazemos pela nossa obrigação de cidadão, né? É um serviço prestado à população, não existe remuneração. O que existem são aquelas vantagens, né, para que a gente consiga oferecer algum tipo também de compensação indireta, existem as vantagens, que são as folgas, que é as horas de atividade, que é o desempate em concurso público, que é a possibilidade de você não pagar uma tarifa, uma taxa de inscrição em concurso, mas não é remunerado. Existe, sim, o repasse de uma pequena indenização para a alimentação. Isso também depende da organização do cartório eleitoral. Há cartórios eleitorais aqui no nosso estado que fornecem a alimentação para o eleitor, fornecem um café da manhã, um almoço, um lanche, e outros cartórios eleitorais, de acordo com a sua estrutura ou com o quantitativo de mesários que são convocados, eles entregam um numerário em espécie para que o eleitor que foi convocado faça a sua alimentação. Kátia, agora em relação a essa convocação, a pessoa ela é convocada para as eleições, e se houver segundo turno, acontece outra convocação ou ela continua obrigatoriamente convocada? Sim, quando o eleitor mesário recebe a convocação, ele deve ficar atento, porque lá no texto da convocação está bem claro. Ele é convocado para o primeiro turno e segundo turno, se houver. Então, é uma convocação só, e se houver segundo turno, ele tem que comparecer no segundo turno também. Certo. E existe algum tipo de avaliação do trabalho do mesário? No final do trabalho, os mesários eles recebem um questionário para eles avaliarem o trabalho em si, se a estrutura que foi montada foi adequada, se a capacitação que ele recebeu foi adequada, se ele está disponível para futuras eleições, porque todas essas informações que o mesário repassa para a Justiça Eleitoral, elas são muito valiosas, porque elas são usadas para o planejamento de eleições futuras. Então, a avaliação é mais uma avaliação do trabalho que o mesário realiza. É um feedback que ele repassa para a Justiça Eleitoral. E quantos mesários são necessários para a realização das eleições? Esse número varia? Esse número varia, sim, Alex, e são necessários muitos eleitores. Esse ano nós estamos estimando aqui para o estado de Mato Grosso do Sul aproximadamente 28 mil pessoas, 28 mil eleitores que vão trabalhar no dia da eleição. E isso é, evidentemente, distribuídos em todos os municípios, em todas as zonas eleitorais. Em Campo Grande, que é a capital, nós teremos o maior contingente de eleitores mesários, que nós temos aproximadamente 9 mil pessoas. Isso nós estamos falando do mesário que fica na mesa receptora de votos. Além do mesário, nós temos ainda outros serviços que são prestados de forma indireta e que não é o mesário em si. São auxiliares, são motoristas, são pessoas que ficam cuidando das escolas. Então, de modo que a gente pode concluir que aproximadamente 30 mil pessoas serão convocadas
para prestar serviço no dia da eleição de 2020 aqui no nosso estado. Kátia, são muitas pessoas, pelo que você nos contou, que vão participar das eleições desse ano, vão participar de uma maneira direta ou indireta. Devido à pandemia de coronavírus, quais são os cuidados que a Justiça Eleitoral está prevendo para esse dia? Sim, Alex, a preocupação com a saúde, com a segurança de todas as pessoas que vão trabalhar nas eleições, tanto os serventuários como os mesários e os auxiliares e até mesmo do eleitorado, essa é uma preocupação da Justiça Eleitoral. O TSE tem se debruçado em reuniões com especialistas, com médicos, com epidemiologistas, e eles estão buscando uma orientação, um protocolo que seja o mais adequado. Isso certamente fará parte das campanhas publicitárias, mas a gente já pode afirmar com certeza que será dada a melhor orientação para o eleitor, para o mesário, para todas as pessoas que se envolvem diretamente com o processo eleitoral. E certamente estão sendo pensados e programados equipamentos de proteção individual, o uso de álcool em gel para higienizar a mão das pessoas que trabalham e que vão votar, o uso de equipamentos como máscaras, que é o que a gente tem conhecimento, né, que são os protocolos para esse convívio social nesse momento de pandemia. Certamente, tudo isso está sendo pensado, está sendo planejado, e essas orientações, elas serão repassadas tanto para o mesário, como para o eleitorado de uma forma geral, de como que vai ser esse protocolo de comportamento no dia da votação. Ótimo. Kátia, para finalizar, ainda dá tempo de ser mesário? Sim, Alex, ainda dá tempo. Nós estamos no momento que os cartórios estão elaborando as listas de convocação, estão pegando os nomes, estão recebendo os nomes. Então, para aquele eleitor que está nos ouvindo, vendo o programa e que ainda não se voluntariou, ele pode buscar o site do TRE, ele pode mandar um e-mail para o cartório eleitoral, se ele já tiver esse e-mail, pode telefonar, ele pode fazer algum movimento para tentar buscar a Justiça Eleitoral e dizer, eu quero ser mesário. Nós temos vagas, nós temos muitas vagas e nós temos ainda uma necessidade grande de preenchimento dessas vagas, e é muito importante que essas vagas, que essa convocação recaia sobre quem tem vontade de ser mesário, porque o trabalho do mesário, ele é um trabalho muito gratificante. Nós recebemos, assim, ao longo dos anos, muitos depoimentos de pessoas que trabalham há muito tempo e são muito felizes por isso, porque sentem esse prazer, sentem essa satisfação em prestar esse serviço para a população. É muito bom quando a gente consegue fazer com que a convocação recaia sobre quem quer ser mesário. Portanto, está na hora, dá tempo, basta que você informe a Justiça Eleitoral que você quer ser mesário através de um dos canais, seja pelo site, seja pelo telefone, seja por e-mail. Diga, eu quero ser mesário e futuramente você receberá a sua convocação. É uma forma de participar do processo democrático do nosso país, né? Exatamente, participar ativamente. Kátia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. Alex, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, tanto para levar esses esclarecimentos aos mesários, e como para outras demandas que vocês tenham da TV Assembleia. Nós agradecemos muito esse espaço que foi oportunizado e esperamos que essa mensagem chegue aos eleitores e que nós consigamos, através desse evento, dessa entrevista, levar essa informação e conseguir mais mesários, porque nós precisamos bastante. Tá certo. Muito obrigado você também que nos acompanhou mais uma vez. Até a próxima edição. Tchau.